Eu queria, depois de ouvir aqui alguns líderes, por justiça, fazer só alguma recapitulação do que vem acontecendo nos últimos dias. Eu não acho que seja coerente por parte de qualquer parlamentar ou de qualquer cidadão impedir trabalhos e pautas legislativas dessa casa, sejam elas nas comissões, como é o projeto 490, que está longe de via plenária, e eu disse isso na reunião que tive com a deputada Joênia, a deputada Fernanda, ou qualquer outro assunto de qualquer comissão. Essa presidência jamais interferiu no trabalho de pauta de qualquer presidente, de qualquer comissão nesta casa, qualquer uma temática, do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, da Rede, se tivesse, de MDB, de PP, de qualquer partido. É um tema polêmico que a gente tem que resolver com debate, com convencimento, com maioria ou com minoria, nunca com pressão. Então, na semana passada, só para ser fiel, existiu e chegaram aqui alguns representantes dos índios, invadiram o Congresso Nacional, subiram ao teto das cúpulas e ficaram usando algum tipo de droga, fumando e dançando aqui em cima. Nós, com muita paciência, negociamos e a mesma Polícia Militar, junto com a Polícia Legislativa, veio à casa e recompôs a ordem para aquele momento. A deputada Joênia, a deputada Fernanda, o deputado Molon, o deputado Bongás, se faltei algum aqui, não sei se o deputado Reginaldo estava ou o deputado Alencar, na audiência, e eu recebi lideranças indígenas e demos algum encaminhamento. No outro dia recebi outras lideranças indígenas que pensam muito diferente, que querem sim regulamentar a exploração em terra indígena, que são os índios ali do Maranhão, do Piauí, tem uma etnia, não sei o nome, mas tiveram comigo também, legitimamente, democraticamente, defendendo os seus pleitos. Várias vezes, nessa semana e meia, essa Câmara tentou ser invadida, é fato. Eu tenho um relatório diário da Polícia Legislativa. E não é invadindo o deputado Bongás, com todo o respeito, deputado Alencar, deputada Fernanda, todos que usaram aqui a tribuna, não é invadindo o parlamento que essa casa deixará de apreciar a matéria A ou a matéria B. Essa presidência nunca concordou e não vai concordar com nenhum tipo de violência. Mas não são só os simbolismos, como disse o deputado Alencar, de arco e flecha, não. Arco e flecha atingiram um policial legislativo que está em cirurgia, ferido com a flecha, atingiram um funcionário administrativo do DEPOL e atingiram um policial militar, que estão estáveis. Eu não sei quantos índios foram atingidos, não chegou essa informação, vocês podem trazer. Mas eu estou dizendo que do lado de cá, de quem não tem nada a ver com isso, que está só prezando pela ordem e a segurança do patrimônio público da Câmara dos Deputados, tem 3 atingidos e 1 fazendo cirurgia. Não é possível dessa maneira. Eu disse e me comprometi de criar um grupo de GT, porque essa casa precisa ter coragem de debater sobre o tema de exploração em terra indígena. Não é possível que nós vamos ficar de olhos fechados quanto a isso. Não tem só um lado da história, não. Tem 2, tem 3, tem 4. Eu viajei esse país todo na minha eleição de presidente da Câmara. E na terra da deputada Joênia, o governador me relatava que entre 100 e 200 quilos de ouro saem ilegais dos garimpos de terra indígena, por dia. E a gente vai ficar de olho fechado aqui. Isso vai continuar acontecendo. Se nós não legislarmos, se não cuidarmos, se não melhorarmos, se não discutirmos, vamos aqui ficar à disposição, deputado Reginaldo, do senhor está sendo agredido com a calça rasgada, com 2 bombas de gás lacrimogêneo na mão, para defender quem está atacando os nossos funcionários. Querem invadir porque não querem que vote uma matéria. É desse jeito que a gente vai resolver. Então, amanhã, nós vamos votar alguma matéria que vá de encontro aos interesses de um setor, e o setor vem aqui na Câmara, quebra a Câmara, dá em deputado, e desse jeito a gente resolve. Então, não será desse jeito. Nós, com a cabeça muito fria, não vamos tratar mais desse assunto hoje. Eu peço a atenção dos senhores líderes para que não tangencie a conversa
para dar cunho ideológico a essa situação. Estou falando de segurança da Câmara dos Deputados, de uma Câmara que não tem se furtado a conversar. Se é para criarmos um GT para analisarmos a situação, eu já tinha me comprometido com isso. Agora, na pressão, na violência, na truculência, seja de qual parte for, e eu não quero reputar aqui que a Polícia Militar veio deliberadamente para brigar, ou para... Não, ela veio para manter a ordem. Se não fosse a Polícia Militar diversas vezes, durante esses dias, essa casa teria sido invadida. Porque nós não temos um contingente de policiais federais legislativos suficiente para impedir ou não permitir que essa casa seja invadida e que grosserias sejam feitas aqui dentro dessa casa. Nós estamos hoje com 3 funcionários desta casa atingidos nessa manifestação. Presidente. Então, eu ouvi todos, eu não vou abrir debate com relação a isso, não, eu ouvi todos, o senhor regimentalmente, se quiser usar algum tempo de liderança aquele pertinho, deputado Reginaldo, mas nós não vamos abrir esse debate aqui, estou só dando a satisfação, dando os fatos que ocorreram aqui durante todos esses dias, e aqui eu tenho datas, horários, registros, reuniões, fatos. Então eu apelo à sensibilidade de todos que defendem a causa, não tem problema não. Nós vamos defender o respeito às instituições, à ordem, ao direito do outro, não é? Então não é justo que a gente trate, deputado Alencar, com toda a amizade que eu lhe tenho, arco e flecha, que fere, que mata, como simbolismo, né? Então nós não estamos no século XV, nem no século XVI, nem no século XVII, nem no século XVIII, não, estamos no século XXI. E esse tipo de manifestação não será tolerada com radicalismo nessa casa, pelo menos no que depender dessa presidência. Então nós vamos tratar realmente desse assunto. Vocês querem tratar do 490? Na reunião de líderes a gente vai tratar, se a gente traz ele para o plenário ou não. Resolve o assunto, ou aprova ou não aprova, ou mata ou não mata, porque da mesma forma que é colocado que o 490 faz isso, faz aquilo outro, nos chegou a informação de que um recurso extraordinário de repercussão geral do ministro Fachin acaba com os marcos constitucionais de demarcação de terra. E por autodeclaração qualquer, indígena pode dizer que aquela terra é dele e aquela terra será expropriada. É esse tipo de convívio que a gente quer para o Brasil? São essas legislações que a gente quer que aconteçam? Então, nós é quem temos que nos debruçarmos, debatermos e chegarmos numa posição harmônica, mas respeitosa. Então, no que diz respeito a cuidar dos interesses da Câmara dos Deputados e do respeito dessa casa, ninguém vai me ver omisso, ninguém vai me ver sem um posicionamento. Então, não concordo com muitas das sustentações que foram feitas ali, respeito, são opiniões de parlamentares, mas aqui tem um histórico de tentativas sucessivas ao longo dessas 2 semanas de invasões dessa casa, no que culminou com o ato de estar um agente da DEPOL agora numa mesa de cirurgia, ferido de flecha e arco no seu corpo. Um minuto, presidente, para esclarecimento. Para esclarecimento, senhor presidente. Vossa Excelência está falando que nós tumultuamos o processo, só para esclarecer. Nós sempre respeitamos a democracia. Quem tumultuou o processo foi quem tentou invadir a casa. Eu sei, mas os senhores estão defendendo. Nós estamos defendendo que eles sejam ouvidos. Com todo direito, mas ouvidos eles foram. Mas só por Vossa Excelência, não teve audiência pública, não teve debate sobre o tema. Aí não é uma questão. Não é assim que se faz a discussão de matéria tão importante. Gleice, então não é atirando em ninguém, nem invadindo, nem quebrando, nem depredando, que também se resolve, muito menos achacando. Reagiram a uma violência, Não, presidente. Reagiram não. Quem provoca, às vezes, recebe também. Não quero ser e nem tomar decisões precipitadas. Eu dei uma satisfação ao plenário para discorrer sobre o que vem acontecendo aqui. Refuto e pergunto à deputada Fernanda, à deputada Joênia, ao deputado Bongás, ao deputado Molon, não sei se o Freixo também estava, se houve essa reunião, se há essa predisposição, se alguma vez que eu acertei algum compromisso nessa casa eu deixei de honrar. Então, o trâmite normal, a gente não pode assodar, porque tem um projeto numa comissão, a gente transformar num pandemônio. Os senhores sabem como é que funciona o processo legislativo dessa casa. Sabe a distância de um projeto aprovado numa comissão para um projeto vir para plenário. Então, muitas vezes esse assodamento e essa forçação de barra nesse radicalismo causa essas situações. Então, por favor, vamos botar panos quentes, vamos esfriar. Na quinta-feira tem reunião de líderes e nós vamos tratar desse assunto indígena nessa casa de uma vez por todas. Eu vou seguir com a pauta. Presidente Lira, um minuto, peço. Eu vou seguir com a pauta. Não, deputado Reginaldo, eu saí do meu gabinete, presidente. Me permitam com todo respeito. Um minuto, eu saí do meu gabinete.
não quero ser grosseiro, deputado Reginaldo, eu vou seguir com a pauta. Não vamos fazer 1 minuto, porque há muito tempo nós acabamos com 1 minuto regimental, deputado Reginaldo. Obrigado, presidente. Bom, está sendo votado, está na pauta da CCJ já há algum tempo, um projeto de lei muito polêmico, projeto de lei 490 de 2007, projeto que altera o processo de demarcação de terras indígenas, fazendo com que seja feito pelo Congresso Nacional e não mais pelo governo federal, não mais pelo executivo, não mais através da FUNAI e da outras medidas. E obviamente que essa é uma discussão que deve ser feita aqui no parlamento, deve ser feita na CCJ, e é todo o seu direito discordar do projeto, é todo o seu direito brigar para que ele não passe e rejeitá-lo democraticamente, porque essa é a via democrática de um parlamento, onde a maioria prevalece. Mas agora não é o seu direito apoiar algo como isso aqui, que ocorreu hoje na Câmara dos Deputados. Índios não, porque não são todos índios que apoiam esse tipo de ato de vandalismo e tentativa de homicídio. Pessoas ligadas aos movimentos indígenas, que são massa de manobra da esquerda, de partidos de esquerda, e que estão sendo inflamados para vir à Câmara dos Deputados, para fazer atos de vandalismo e invasão da Câmara dos Deputados, para pressionar na forma do grito e da agressão, da violência, para que os deputados não votem esse projeto. E aí o que fizeram? Tentaram invadir a Câmara dos Deputados jogando flechas. Eu quero saber, esses que defendem o Estatuto do Desarmamento, defendem que a população deve se desarmar, o que você pensa a respeito disso? O que é isso? Isso aqui é uma arma, isso é uma arma branca, utilizada por esses que não são os índios, não são os indígenas, pequenos grupos dos indígenas sendo utilizados como massa de manobra para fazer crimes, cometer crimes contra a democracia. Porque ir pela via democrática, lutar, convencimento dos deputados, discutir o projeto, essa sim é a via democrática. Mas o que foi feito hoje aqui foi criminoso. E a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Legislativa da Câmara atuaram muito bem. Tem o meu apoio, tem o apoio da maioria dos deputados. Inclusive, flecharam um policial legislativo da Câmara, o senhor Ricardo Miranda, que está no hospital, uma tentativa de homicídio. E eu quero aqui me solidarizar com ele, Ricardo Miranda, e toda a Polícia Militar do Distrito Federal e toda a Polícia Legislativa da Câmara. Meus parabéns pela sua atuação.